Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Sim, pessoal, é uma realidade. É preciso saber viver. Mas para se saber viver, é preciso ter discernimento. Porque tanto diante de você quanto diante de mim, existe o bem e o mal. Mas é com discernimento que devemos escolher aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que vai nos fazer viver de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Então, essa é uma decisão sensata a ser feita, para que possamos viver bem e saber viver dia após dia, tendo todas as boas consequências do bem que escolhemos para viver. Ao contrário do mal. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, de forma inconsequente, sem discernimento algum, escolhem o lado do mal, praticam o mal e sofrem todas as más consequências disso, porque deliberadamente fizeram a escolha errada. E é aí que está a grande questão. Porque tanto você como eu temos que ter discernimento para podermos avaliar o bem e o mal. Então, você consegue hoje perceber, discernir claramente o bem e o mal? É essa questão que eu quero falar hoje. Porque isso é algo sério. Não podemos brincar com essas coisas. Não podemos tomar decisões precipitadas que vão nos envolver em coisas erradas, das quais as consequências podem ser terríveis. Podemos ser presos ou até morrermos por causa da escolha ter sido feita para o lado do mal. Mas se escolhermos o bem, ninguém poderá dizer nenhuma indignidade a nosso respeito. As autoridades não vão ter nenhum motivo para nos prender. E ninguém vai ter motivo para nos matar em tempo algum. Então, é uma decisão sábia e prudente escolher o bem e deixar o mal para trás. Nunca dar lugar ao mal, e sim ao bem. Porque a decisão consciente para você e para mim é vencer o mal com o bem. Escolhendo, é claro, o lado do bem, a prática do bem. Constante, diária. Sempre. Então, essa é a atitude correta. E eu vou ler aqui 2 textos para encorajar, incentivar e estimular as pessoas a que façam isso, com discernimento. Porque quando você escolher o bem, quando você discernir e escolher o bem para si mesmo, você vai estar trazendo para você todas as boas consequências disso. As consequências são aperfeiçoadoras, são boas demais. E assim você vai conseguir dormir tranquilo, com consciência limpa, com reputação ilibada. Essa é a recompensa daqueles que escolheram bem. Agora, daqueles que escolhem o mal, infelizmente, eles trazem sobre si muitas coisas erradas, perversas contra si mesmo, pela atitude de terem escolhido o mal e não tiveram discernimento de entender que o mal é totalmente errado, é totalmente nocivo, é algo que estraga a vida do ser humano, a pequeno, médio e longo prazo, enfim. Então, é preciso entender isso hoje. E para que esse entendimento seja perfeito, eu vou ler aqui esses 2 textos que falam claramente a respeito disso, para que ninguém mais tenha dúvida, e sim certeza e convicção de que, com discernimento, escolham o bem, para que o bem faça bem a você e a mim todos os dias de nossas vidas, até morrermos. Isso é bom demais. É uma segurança. É algo que é inegociável. Então, vamos ler aqui os 2 textos. O primeiro texto está no livro de Jó, capítulo 34, do versículo 2 ao 4. Veja bem o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Ouvi, ó sábios,
as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Então, essa é a palavra que hoje tem que nos levar a ter o discernimento de escolhermos o bem, e não as coisas erradas, as coisas más, as coisas que trazem más consequências para qualquer pessoa. Isso é errado demais. Então, quando um ser humano consciente tem discernimento, ele vai escolher o que é bom. Essa é a palavra que ele está dizendo aqui. Bem clara e simples, para que ninguém, em tempo algum, possa se complicar com o mal. Então, vamos ler aqui, ó. Vou ler até aqui de novo para vocês verem, ó. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Então, nós devemos escolher o que é direito, o que é perfeito para as nossas vidas. Isso é simples de se entender, porque o discernimento nos leva a entender dessa forma. Então, é preciso que isso aconteça. E ele continua dizendo aqui, ó. Conheçamos entre nós o que é bom. Então, entre você e eu, nós devemos conhecer o que é bom. Quando conhecermos o que é bom, essa coisa boa vai trazer um bom resultado para a sua e para a minha vida, sem impedimento algum. E assim vamos nos beneficiar disso todos os dias, porque escolhemos o que é bom. E não queremos deixar nos enredar ou se envolver pelo mal em tempo algum. Pelo contrário, vamos rejeitar o mal. Vamos vencer o mal com o bem, ao qual escolhemos pelo nosso próprio discernimento. Isso é importante e sério, porque tanto você como eu, como pessoas adultas, maduras, que não são mais infantis, que não são levados por brincadeiras de forma inconsequente, temos faculdades mentais exercitadas para discernir. E esse discernimento tem que ser colocado à prova agora, para que escolhamos o que é bom, para que conheçamos aquilo que é bom, útil, importante, sério e relevante para as nossas vidas. Escolhemos isso, é algo saudável, é algo que vai nos deixar tranquilos em relação a tudo. E não atemorizados, porque as pessoas que escolhem o mal, elas ficam amedrontadas, elas ficam inseguras, sempre com medo de serem presas ou serem mortas, não conseguem dormir direito, tem insônia, tem problemas psicológicos gravíssimos. Isso não é vida para ninguém. Então, é hora de fugir e escapar dessas coisas. E escolhamos o bem. Então eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Onde está escrito assim, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando um adulto consciente consegue discernir entre o bem e o mal, é claro que ele vai optar pelo bem, porque ele sabe as boas vantagens que isso vai trazer. Ele não vai querer dar lugar ao mal, porque ele sabe as desvantagens que isso vai trazer para a sua vida. Ele não quer se envolver com essa loucura perversa, maldita, que pode causar a sua prisão ou a sua morte, ou doenças terríveis, gravíssimas, que têm que ser tratadas com remédios de tarja preta. Eu não quero isso para a sua vida, e acredito que você não queira isso também para a minha vida. Então, se concordamos com isso,
que não queremos o mal nenhum para o outro, vamos agora escolher o que é bem pelo nosso próprio discernimento, para que vivamos todas as boas consequências do bem. Isso é bom demais. Isso tem que ser algo que as pessoas queiram para as suas vidas. Então, é hora de fazermos isso. Porque se nos deixarmos levar pelo mal, por influência de alguém, ou pela tentativa de alguém que queira nos seduzir para o lado do mal, não devemos dar ouvido a essas pessoas que já estão do lado do mal e querem nos levar para o lado do mal também. Esse é o procedimento errado. Então, nosso discernimento para escolher o bem vai nos livrar de muitos males e vai nos garantir um futuro seguro, tranquilo, calmo, longe das más consequências do mal. Assim iremos poder desfrutar todos os benefícios do bem que escolhemos fazer pelo nosso próprio discernimento. Então, essa é uma palavra útil para as pessoas hoje. Eu espero que as pessoas abram os olhos para isso. A humanidade inteira tem que entender isso hoje, de forma geral. Então, eu espero que isso aconteça, porque na vida de quem isso acontecer, com certeza terá bons resultados. Então, essa é a palavra de hoje, para que agora possamos fazer a nossa escolha definitiva pelo bem, para que assim possamos viver de uma forma tranquila, sem impedimento algum. Porque o bem nos garantirá isso. Essa é a nossa segurança, o nosso conforto, a nossa alegria deve estar nisso, o nosso prazer. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.